E aí, galerinha, seja muito bem-vindo. E aí, galerinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo do Papoco, tá? Aqui a gente discute as estratégias para você conseguir sair do zero e montar a sua primeira coleção até a venda, tá? E hoje o assunto, né, que também é bem polêmico, é como a gente, né, consegue definir o nosso público-alvo, né? Como eu sei quem é, ou descubro, ou crio, né, o nosso público-alvo para a nossa coleção, né? E é um tema bem interessante, porque tem muita empresa que quebra, né, que começa até bem, né, tem estratégias até interessantes, mas quebra porque não tem um foco, né, não tem um público-alvo bem definido. E aí acaba saindo, né, focando para todos os lados, lança um pouco de tudo e não tem realmente uma identidade, não tem um público correto, tá? E aí estão perguntando o que é público-alvo, massa. Então vamos começar do comecinho, né? O que é público-alvo? Público-alvo é exatamente aquele público, naquela segmentação, aquele conjunto de pessoas que você foca para vender algo, né? No caso da gente, para vender a nossa coleção, né? E esse público-alvo ele tem que ter características muito bem definidas, né? A gente tem que identificar essas características antes da gente começar a criar nossa coleção, tá? Então, não vai ser qualquer pessoa que a gente vai criar, pensar, eu vou fazer uma coleção para minha vizinha e para a menina que trabalha aqui em casa, minha diarista. São duas pessoas completamente diferentes, tá? Será que elas têm as mesmas características, né? Será que elas realmente têm as mesmas necessidades, os mesmos desejos de consumo, né, as mesmas referências, né, de compras, de consumo. Então, a gente tem que começar do começo, né? Quem é esse público que eu vou criar minha coleção, mandar para as lojas, né? Se for o caso de ter uma loja física, se não, a gente bota numa rede social da vida, né? Ou num site de e-commerce, mas a gente tem que ter um público-alvo. Para a gente entender o que é que eu vou criar, tá? Entender o que é, como eu vou atingir essa pessoa. O Emanuel perguntou, né? Devo criar uma persona para facilitar e identificar meu público-alvo? Com certeza. Mas a persona vem ainda depois do público-alvo. Porque primeiro tu identifica quem é o teu público, né? Que é a grande maioria. E aí, essa maioria vai te ajudar a definir a tua persona, tá? Que aí a persona, você vai ter uma pessoa que é aquele seu cliente ideal. Mas, excelente pergunta também, Emanuel. Mas a gente começa exatamente do público. Quem é meu público? Homem, mulher, começa logo pelo sexo. Depois a gente vai para a idade, né? Definir idades. Qual é a faixa etária, qual é a faixa de idade desse meu público? 25 a 35 anos. Ah, não, eu quero mulheres mais maduras, a partir de 60. Né? Até deixando aqui já uma dica. Esse público, tá, acima de 60 anos, é um público que consome muito, tá? Por que, Karine, um público que consome? Porque normalmente já tá com os filhos criados, né? Já tá aí recebendo a sua aposentadoria, normalmente já tem um tempo mais livre. Então, é um público realmente que tem muita empresa que tá aí começando a focar agora. Inclusive, né, tem fábricas, tem empresas que estão focando até em linhas específicas para 60 mais, né? Para 60 anos mais. E tem públicos que já acham que o público mais maduro é considerado a partir dos 45 anos, né? 45 mais. Então, aí vai depender de como é que você quer trabalhar. Mas esse público, né, já dando aqui a dica para vocês no comecinho logo, é exatamente um público consumidor ávido por novidades, né? É um público fiel, certo? Agora, né, é um público que vai atrás de muita informação. Então, realmente, se você está querendo trabalhar com essa faixa de 45 para cima, né, se prepare aí para ser sabatinado por perguntas, porque é uma galera que trabalhou muito para ganhar seu dinheiro, né, para se sustentar, não passou por várias situações e, né, para poder realmente botar esse seu dinheirinho aí para comprar alguma coisa, realmente eles vão perguntar muito para saber se realmente o produto vale a pena ou não, certo?
E aí, outras características que a gente tem que levar em consideração na hora de definir o nosso público. A gente tem que definir por idade, como eu já falei, né? Uma margem aí. Karine, que margem você sugere? Eu sugiro, né, dependendo, uma margem de no máximo 10 anos. Por quê? Digamos que você pegou aí ou está pensando, né, em montar aí um público que tem de 18 a 35 anos, tá? Fica complicado você pegar de 18 a 35 anos, né, no caso de roupa, lingerie, moda praia, né, fica complicado por quê? Será que uma menina de 18 anos, né, porque é uma menina, né, não tem mais 18 anos, mas, né, é uma menina de 18 anos que está entrando na faculdade, que ainda vai entrar no primeiro emprego, será que essa menina vai vestir as mesmas roupas, né, falando aqui principalmente de roupa, que é o que a gente vê mais impacto, né, no mercado. Normalmente a galerinha quer lançar uma coleção de moda, seja de roupa, lingerie, praia, mas normalmente, né, moda feminina. Será que uma menina de 18 anos e uma mulher de 35 anos, que muitas vezes já é casada, muitas vezes também já tem filhos, será que essas duas, né, pontas vão consumir a mesma coisa? Provavelmente não. Né? Então, a gente normalmente define aí uma idade que tenham semelhanças, né? E que não passem aí de 10 anos, tá? De diferença. Por quê? Justamente por isso. A gente vai encontrar aí semelhanças quando a gente começa a deixar as idades mais próximas, digamos assim. Ateliê Rai, tá? Que trabalha com roupas, né, com figurinos de dança do ventre, perguntou: Karine, no meu caso, abrange todas as idades? É uma pergunta bem interessante. Por quê? Será que o seu consumidor, né, a sua consumidora, né, que no caso que só atende público feminino, a de 18 anos, por exemplo, que começou a fazer dança do ventre agora, que não tem tanto dinheiro, né, que está começando, será que ela realmente tem o mesmo dinheiro para investir em uma roupa de dança do ventre que uma mulher de 35, 40, que já está há mais tempo, né, fazendo dança do ventre? Então, você já tem que pensar até nessas estratégias de pegar esses dois públicos, um pouco mais sem dinheiro, digamos assim, uma faixa de renda às vezes mais baixa, mas, né, então você tem que ver também isso. Idade, renda, tá? Porque muitas vezes a idade também vai afetar a renda. É uma pessoa que já trabalha? É uma pessoa que já tem o próprio salário? Não, vai pedir dinheiro para o pai e para a mãe, como é o caso do público teen, né? A gente sabe que o público teen, eles têm várias necessidades diferentes, né? Por exemplo, né, lingerie, como é o meu caso, né? Eu faço lingerie para o público teen sem bojo. Por quê? Porque tem ainda adolescente que não tem seio, então prefere sem bojo. Tem adolescente que já tem seio, então já tenho que trabalhar com bojo. Então até isso, né? Um público teen é um público que está passando por diversas mudanças, mas não tem dinheiro para comprar. E olha que o público teen gosta de consumir, tá? Aí, o Vag, né? Eu vou dizer Vag por enquanto. O Vag tá perguntando aqui: Karine, eu tô criando uma coleção de moda infantil. Tô em dúvida nos tamanhos. Na verdade, tem que se atentar às idades. Quais são as idades que tu vai trabalhar? Né? De 5 a 10 anos, né? Normalmente é a idade aí que mais consome. Por que a idade que mais consome? Olha a ideia aí né, das dicas dos públicos que mais consomem para o infantil, de 5 a 10 anos, porque é a fase que as mães e os pais saem mais com essas crianças, eles estão passando por várias mudanças de tamanho, né? Então, automaticamente, você aí já tem que ter várias roupas diferentes, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? Então, você trabalha aí nessa faixa, de 5 a 10 anos, por exemplo, e aí quando você vai numerar, né, os tamanhos, não é PMG, é por idade, né? Diferente, por exemplo, de moda feminina, que tem empresa que trabalha com PMG, GG, né? Tem gente que já trabalha aí por numeração, 40, 42, 44, e isso vai depender aí de como é a empresa, certo? E aí, continuando aqui meus tópicos, tá? Porque senão vocês sabem que eu me perco. Eu começo a falar trocentas mil coisas e eu me perco. Joana Dark, tá? Minha ex-aluna que está em Portugal, em Braga, tá? Se dando muito bem, obrigado, tá?
pegando todas as dicas aqui também para lançar muita coisa por aí, né? Adoro! Obrigada, gatíssima. Você que se garante, viu? Sua coleção do orientalismo foi escândalo, tá? A gente fez uma coleção com o tema de orientalismo. Vou te contar. Depois eu mostro aqui um bocado de foto, porque eu não tenho aqui no celular, senão mostrava. Vamos lá, então, para os meus tópicos, tá? Para eu não me perder muito aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que saber do público são esses tópicos que eu falei para vocês, esses pontos que eu tô falando aqui para vocês. Eu tenho que saber idade, tenho que saber profissão. Ah, é uma mulher que trabalha com o quê? Uma advogada? É uma médica? É uma designer? Né? Tô falando aqui de profissões bem diferentes. Um advogado, uma médica, normalmente vai ter um estilo mais sério, né? E já a designer, a arquiteta, profissionais que têm uma pegada, digamos assim, mais criativa, já vão ter looks, né, mais diferenciados, automaticamente looks mais criativos, com mais informação de moda. Então, a gente também tem que definir a profissão, certo? Ah, Karine, mas eu tô trabalhando com t-shirt, né? Uma gola com tipo estilo essa, manguinha, só t-shirt estampada, Karine, com frases. Você também vai ter que definir qual é o seu público, né? Que nem o Vag comentou aí. Qual é a grade que eu vou trabalhar? Quais são os tamanhos que eu vou trabalhar? Então, você tem que saber quem é esse público até para definir os tamanhos da sua coleção. Certo? Então, tanto os tamanhos da sua coleção é importante, né, para você entender com relação ao corte que você vai fazer, quantidade de peças que você vai fazer, certo? Profissão, escolaridade também é outra característica que vocês também têm que se preocupar na hora de pensar nesse público-alvo, de montar esse público-alvo. Vale a minha escolaridade. Por quê? Porque quanto mais informado for o público, né? Ah, já é um público que tem graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, com certeza também é um público de uma classe, né, superior, tá? Que seria o meu próximo tópico aqui que eu vou falar. Já é um público de uma classe superior e automaticamente também é um público mais informado e mais preocupado com a qualidade do produto, certo? Com relação a tecido, com relação a acabamento, com relação a atendimento, tá? Se você tem uma loja, por exemplo, presencial e você chega, né, o cliente chega na sua loja e você não é bem atendido, o cliente vai embora, né? A gente, né, faz isso, né? A gente chega numa loja, não é bem atendido, a gente vai-se embora. E quantas vezes a gente não vai para uma loja, é tão bem atendido ou atendida que você compra pela vendedora, né? Ou pelo vendedor, né? Você compra pela vendedora ou pelo vendedor. É exatamente você entender tão bem o seu cliente que você consegue tratá-lo como um amigo, né? Você consegue tratá-lo como uma pessoa completamente ligada a você, super especial. Também é uma estratégia aí, ó, de marketing que eu tô dizendo para vocês, que é ligada ao nosso consumidor, ao perfil desse consumidor, tá? Personalidade desse meu consumidor. Como é a personalidade do meu consumidor? Vocês sabem? Já anotaram aí quais são as personalidades que existem? Personalidades mais extrovertidas, né? Alegres, falantes. Então, será que essas pessoas que têm uma personalidade, né, mais extrovertida, mais alegre, que gosta de conversar, que gosta de aparecer, que gosta realmente de chamar atenção, né? Será que essas personalidades, né, mais extrovertidas, não preferem um produto mais alegre também, que comunica essa sua alegria? Então, a gente tem que se preocupar com isso, certo? Com essa personalidade também. Do mesmo jeito, uma pessoa que é mais fechada, né, uma pessoa que tem um estilo de vida um pouco mais introspectivo, né, a gente também tem que se preocupar com a personalidade. Até pensando também em como você vai divulgar esse seu produto. Porque a personalidade da pessoa vai dizer como você vai se comunicar com ela, como você vai falar com ela, né? Com relação à linguagem, com relação a posts que você vai colocar nas redes sociais, como o seu site vai ser configurado, né? Vai ser configurado com emotions, por exemplo, né? Com os emoticons, digamos assim. Não, vai ser um site mais sério. Não, vai ser um site mais colorido. E isso também vai definindo todas as suas estratégias, né? O público é o coração, gente, da empresa, é o coração da coleção. A Andrea tá colocando aí, eu acredito que no meu caso a idade não interfere muito, já que o estilo de vida é basicamente os mesmos. Então, a gente tem que pensar
se realmente, né, só o estilo de vida já vai fazer com que o seu público seja uma ótima definição do seu público. Claro que o estilo de vida, né, eu não estou dizendo que o estilo de vida não é importante, é super importante, tá? Mas aí a gente pensa, estilo de vida, tá todo mundo na mesma classe social, né? A e B, por exemplo, ou é B e C. Ah, Karine, eu quero vender tanto para o público A como para o público C. Ah, quero vender tanto para o público B como para o público C. A gente tem que se preocupar com uma coisa, tá? Preconceito. Quem compra, quem pensa, quem acha, na verdade, né, que o público B vai comprar nas mesmas lojas do público C, infelizmente não vai. Por quê, Karine? Preconceito. A pessoa vai dizer assim, eu vou comprar na mesma loja, aquela gentinha, né? Aquele público daquela outra classe compra, eu não. Ah, Karine, mas eu nunca escutei isso. Realmente não se fala, mas se pensa, tá? Inclusive, é uma das fases, né, do comportamento de consumo, né, que se eu desse para falar hoje eu falava, mas existem até 8 fases no comportamento de consumo, então é bem complexo, tá? A gente trabalhar a parte de comportamento, adoro, acho a parte de psicologia de consumo muito interessante para a gente entender como o nosso consumidor pensa, mas para a gente saber como esse consumidor pensa, tem que saber quem é esse consumidor, né? Quem é esse público, tá? E aí, uma das coisas também que a gente tem que deixar muito claro, muito clara, é exatamente essa questão do, né, público-alvo com relação também à renda. Até para a gente ter a noção da margem de preço, né, que eu posso passar a minha peça. Ah, eu vou vender minha blusa cheia de pérolazinhas por R$30. Será que o meu público vai achar barato? Será que o meu público vai achar caro? Por que barato, Karine? Se for barato, ele compra. Não necessariamente, tá? Tem gente que tem a estratégia de se diferenciar por preço. E aí briga por preço e acaba muitas vezes caindo a qualidade do produto. E isso é péssimo, porque o seu cliente não vai mais voltar para você, tá? E aí não só no tecido, tá? Mas também na questão do acabamento, na questão do design, um design que não atrai a atenção de ninguém. Então a gente tem que se preocupar com isso também. A parte do público para a gente pensar na precificação, certo? Quem são as pessoas que influenciam esse consumidor? A gente tem que se preocupar com isso também. Como assim, Karine? Se você está na coleção de moda praia infantil, né? Alguém falou de infantil, né? E aí eu saindo aqui da moda infantil, vou entrando na praia infantil, né? Porque a Vicência entrou aqui no meu Facebook, a Via lá da empresa que eu trabalhei de moda praia, e aí você pensa, será que esse público infantil vai chegar lá na loja, escolher o primeiro biquíni que veio e comprar? Não. Vai ser influenciado por quê? Pelos heróis, né, da televisão, vai ser influenciado pelas minisséries que eles assistem, vai ser influenciado pelo pai e pela mãe, óbvio, pelo coleguinha do colégio, tá? Então, são pessoas super influenciáveis, as crianças. E isso é super importante para quê? Para eu saber aonde eu vou buscar inspiração. Óbvio que eu vou buscar inspiração nos desenhos animados que eles assistem, óbvio que eu vou buscar inspiração também nos super-heróis dessa faixa de idade que eu vou trabalhar, certo? Então, até isso eu tenho que me preocupar. O que influencia o meu público? Vocês sabiam dessa? Me conta aí se vocês já sabiam, tá? Porque, né, é super importante a gente saber quem influencia, tá? O nosso público. Até uma coisa bem fora da curva, né, da gente se preocupar. Mas isso também vai servir de informação para lá na frente, quando a gente estiver criando a coleção, pesquisando tendência, tá? Pesquisando onde, por exemplo, eu posso até divulgar a minha marca, em parceria, por exemplo, com um site infantil, com um site que fala de brinquedos infantis, né? E aí eu vou exatamente aí divulgar nesses sites. Claro, né? Quem mais a gente trabalha aqui? Nosso público, quais são as motivações de compra? Ele compra o seu produto para quê? Para ir para onde? Para ir para a night, né? Por exemplo? Não, para ir para o happy hour. Não, para ir trabalhar, para ir para a faculdade. E isso também é uma informação importantíssima, porque se ele compra sua roupa para uma ocasião especial,
Então, ele vê a sua marca como especial também, tá? Porque ele vai pensar em você, vai pensar na sua marca, vai pensar na sua coleção para aquele momento que é único para ele, para aquele momento que é especial para ele. E automaticamente, né, toda a sua coleção tem que ser, tem que ter, na verdade, né, esse respaldo de especial também para ele, para nunca chegar a desencantá-lo, tá? E quando a gente pensa em motivação de compra, a gente também tem que pensar que tipos de produto eu vou fazer para ele, né? Eu vou confeccionar para ele. Por quê? Se eu sei que ele compra o meu produto para ir trabalhar, é um tipo de produto que eu vou fazer. Se eu sei que ele compra o meu produto para ir para night, né, para baladinha, então eu já vou fazer um produto para esse tipo de saída. Se eu vou fazer, se o meu cliente, ele já compra a minha roupa, isso tô falando de roupa, mas pense aí em biquíni, lingerie, a própria moda infantil, certo? Quais ocasiões ele compra o seu produto para utilizar esse seu produto? Isso vai facilitar demais, né? Quais os tipos de produto que você vai fazer. Dando um exemplo meu, Karine, tá? Eu faço lingerie. Acho que todo mundo, né, já tá assim, sem calcinha de saber, né? De tanto, né, que eu já tô falando aqui de lingerie. Olha a sacada, né? Sacada massa. Dependendo do motivo de compra, é assim que ele vê sua marca. E é mesmo. Exatamente isso. Porque se ele vê a sua marca como uma marca especial, ele automaticamente vai puxar, né, todas as lembranças positivas, todas as situações positivas que ele teve com a sua coleção e vai agregar isso aos momentos de compra. E vai querer voltar mais e mais, né? Que era exatamente isso que eu ia comentar com relação às lingeries. Todo mundo acha, né, que calcinha e sutiã é tudo igual, né? E aí, não é. A gente sabe que tem calcinha ou sutiã, vou puxar os sutiãs, né, que tem uma variedade bem maior aqui para poder explicar para vocês. Tem os sutiãs, né, que aparece, por exemplo, um detalhe na alça, então ali ele já vai ter um motivo de compra, ele vai ter uma ocasião especial para usar. Muitas vezes tem até a blusa certa para usar, gente. Um sutiã que eu faço que é super incrementado, com renda, com babado, com frufru, com transparência. Vai comprar quando, gente? Para se encontrar com um crush? Claro, né? Então, até isso eu me preocupo. E não sou só eu, tá? Todo mundo que cria coleção tem que ter essa preocupação em como a gente vai dividir essa coleção de acordo com os motivos de compra. O Valdson, menino, Valdson, pensei que tu estivesse na Austrália, gatíssimo. Mais um ex-aluno meu, tá? Passou um tempo trabalhando aí com moda surf, tava na Austrália fazendo uns cursos. Adoro meus alunos internacionais todos aqui hoje. E o Valdson está perguntando, o local de vendas, para a gente entender aonde eu vou colocar, por exemplo, a minha loja, você está pensando em trabalhar com loja física, certo? Para você saber aonde você vai colocar a sua loja, tem que saber aonde o seu cliente está, certo? Se ele passa, né, o seu cliente ou a sua cliente, vamos pensar aqui na moda masculina, né, que é o caso aí do Valdson. Vou trabalhar moda masculina. Se eu sei que o meu público passa o dia todo, manhã e tarde, naquele bairro X trabalhando, e à noite ele vai só para o bairro Y que ele mora para dormir, eu vou pensar em maiores possibilidades de fazer minha loja física no local que ele passa mais tempo, que é o trabalho. Por quê? Porque ele, né, vai sair ali pro almoço, ele vai sair para se encontrar com algum amigo, alguma amiga, né, na hora do almoço. Então, né, realmente você vai pensar no local onde ele passa mais tempo, onde ele tem mais facilidade de acessar a sua loja. A Ateliê Rai está perguntando, no meu caso vou trabalhar com e-commerce. Aí a gente já vai ter que pensar aonde está o seu cliente. Ele gosta mais de comprar seu estilo de roupa, né, por sites, né, e aí tem sites específicos, né, ele vai querer comprar a sua roupa pelo, fugiu o nome? Pelo Instagram, né, a gente sabe que o Instagram tem essa possibilidade, ele vai querer comprar a sua roupa aonde?
né? Então, eu tenho que me preocupar com isso também, né? Principalmente nas redes sociais hoje em dia. A gente sabe que quase todas as redes hoje em dia estão vendendo produto, né? Então, acaba sendo um marketplace aí ótimo para a gente colocar nossas peças para vender, né? Nossa coleção para vender, certo? Justamente porque eu tenho que saber os hábitos de consumo desse meu cliente, né? Para poder estar lá no lugar que ele frequenta, né? A rede social, por exemplo, que ele frequenta, os sites que ele frequenta, tá? E, obviamente, né? Posso fazer um estilo padrão e um outlet de luxo? Não entendi. O que seria o outlet de luxo seria um outlet mesmo, chiquérrimo. Mas o outlet, normalmente, as peças não são tão caras. Tem que pensar nisso também, tá? Será que o seu cliente vai no outlet? Pronto, né? Pegando exatamente esse gancho aí do outlet. A gente sabe que muitas cidades aqui no Brasil construíram, né? Literalmente fizeram do nada, outlets caríssimos, chiquérrimos, puxando os exemplos, puxando as inspirações dos Estados Unidos. Mas muitos desses outlets estão vazios, né? Por quê? Porque não é o público, muitas vezes, da cidade, né? Tem isso também. Não é o público da região. Ou é muito separado, né? Assim, muito distante, muito longe, né? De onde realmente o público costuma comprar. Então, muitas vezes, né? A gente até coloca uma loja no outlet desse, pensando em atrair determinados clientes, e na verdade não atrai cliente nenhum, porque a gente tem que pensar também nessa acessibilidade, né? Se a minha loja vai ser acessível, no caso aí, com relação à distância, que seria também um outro ponto, aí aprofundando mais ainda na segmentação do meu cliente, né? Será que a minha loja, o ponto, né, digamos assim, que eu estou colocando a minha loja, eu posso, né, colocar aqui? Será que ele vem com facilidade aqui? Porque senão fica muito complicado. Você vai montar uma loja, vai ser um elefante branco, num lugar onde ninguém aparece, né? A Ateliê Rai botou lá em cima, mas eu acho que tu colocou uma pergunta lá em cima e acabou se respondendo, né? Que realmente acaba até focando, exatamente. Tu vai ter que focar em um tipo de produto, principalmente quem está começando, né? Lembra que eu comentei na live passada e na anterior. Normalmente a gente foca em um estilo de produto, né? Até a gente deixar esse estilo bem redondinho, né? A gente ser conhecida por esse estilo e aí a gente começa depois a ampliar a minha fabricação, digamos assim, ou meu estilo de produto. Por exemplo, lá na Santa Passion, né? E aí, Lu, saudades! Tô aqui nas 3 redes, viu? Então, se alguém também estiver no YouTube e quiser mandar mensagens, perguntas, aí no Face também, tá? Vou respondendo, eu vou administrando aqui, certo? E aí, eu vou lá na Santa Passion trabalhar com quantos estilos? A gente lá era conhecido principalmente pelo estilo básico, né? Normalmente as peças, elas eram bem básicas, lisas, né? Com de microfibra, base larga, algumas alças mais largas. A gente tinha um público muito bem definido, que era o público slim e o público plus size. O slim, tá? Até para vocês identificarem aí os nomes, quando vocês estiverem trabalhando as coleções de vocês, tá? Slim, normalmente, tá? Aquela mulher que veste ali 38, 40, até no máximo 46, certo? Então, tem empresas que já consideram 46 plus size e tem empresas que só consideram a partir do 48. Vai depender aí de como vai ser a sua grade, tá? Karine, como é que eu descubro a minha grade? O que é a grade, né? Os tamanhos que vocês vão trabalhar. Quando vocês definirem o público, vocês vão conseguir entender quem é o seu público quando vocês forem atrás dele, começar a pesquisar, começar a perguntar, tá? Que é um grande problema hoje em dia. A gente fica no achismo. Não fiquem no achismo. Tô falando rápido, né? Vou respirar, juro, né? E a minha conexão aqui deu uma pausada. Gente, vou dar uma respirada. Estão dizendo aqui que eu tô falando rápido. A slim, tá? Vou repetir. A slim, tá? Ela normalmente veste aí até o 46. 44, 46, dependendo da empresa, certo? Do 46 em diante, já considera-se público plus size, certo? Por que, Karine, que eu tenho que saber disso? Porque as precificações vão ser diferentes.
Também a gente tem que pensar nisso. Vale, Karine, não tinha pensado nisso. Mas precificação eu vou deixar para uma outra live, que já tem também dia marcado, que eu vou falar de preços, tá? Desses custos que a gente tem, que normalmente a gente não sabe. A gente vende uma peça 38 e uma 48 pelo mesmo preço. E aí, a gente sabe que 48 consome muito mais, né? Então pronto. De nada, Valdson. Qualquer coisa pergunta aí também. Mais um tópico, né, que a gente tem que se preocupar com relação a esse meu público, né? Ciclo de vida. Em que ciclo de vida esse meu público está? Como assim ciclo de vida, Karine? Me conta, né? Ciclo de vida. É uma mulher de 35 anos, massa, mas ela é solteira, ela é casada, ela é divorciada, ela é mãe de 3 meninos. Por quê? Porque cada uma dessas características aqui vai identificar um comportamento de consumo dessa mulher. Ela é casada e tem 3 filhos, por exemplo. Ela vai se preocupar em estar aí doidando, procurando roupa, procurando maquiagem, procurando... Vai ter aquelas mulheres que sim, mas normalmente é uma procura bem menor. Inclusive, né, a gente sabe que as mulheres hoje estão deixando para ter neném, né, mais tarde, acabam se cuidando mais do corpo, mas o ciclo, né, de vida dessa mulher a gente também tem que se preocupar. Do homem também, certo? Estou aqui falando de ciclo de vida de mulher e de homem, porque, né, a gente acaba puxando mais para o público adulto. Mas a gente tem que pensar também, né, qual é o ciclo de vida dessa minha criança, uma criança de 5 a 10 anos, vai para o colégio, tem uma rotina de estudo, de cursos, de festinhas dos amigos. Vou fazer aí a moda praia, né, para o infantil, que está crescendo também. Aí eu vou me preocupar com o quê? Em fazer blusas, né, no V, por exemplo, ou biquínis, maiôs de manga comprida, né, com a golinha mais fechada, porque a gente sabe que as mães têm essa preocupação e as crianças vão muito à praia. Então você tem que ter aí, ó, preocupação até com esse ciclo de vida, com essa rotina de uso das suas peças, tá? E isso eu tô falando aqui mais de roupa, mas isso engloba tudo, tá? Acessórios, né? Brinco, pulseira, colar, bolsa, sapatos, certo? Até porque cada ocasião vai precisar de um estilo diferente, tá? E aí eu tô falando aqui de infantil, também lembre-se do adulto, lembre-se do público teen, certo? Público teen adora consumir produto de moda, justamente por quê? Porque tá ali o tempo todo com o celular na mão, influenciado pelos colegas de sala, né, influenciado por uma mudança corporal e hormonal muito rápida. Então, automaticamente também eles procuram muitas informações de moda para eles poderem consumir, certo? O que mais a gente tem que se preocupar aí com esse meu público? Sazonalidade de compras. Ixi, Karen tá falando confuso demais. Periodicidade. Períodos, né? Se fugiu a palavra agora. De quanto em quanto tempo esse seu público consome tal coisa. Por exemplo, biquínis, né? Lingeries, vestidos de festa, né? De quanto em quanto tempo ele consome. A gente da lingerie já sabe que Dia das Mães é um ótimo momento para se vender. A gente sabe que Dia dos Namorados é outro momento, assim, espetacular pra gente vender. Final do ano, tá? E normalmente ali Carnaval dá também uma grande aumentada. Por quê? Porque a pessoa quer colocar um sutiã diferente, com a blusa transparente, com a blusa às vezes um pouco mais decotada, mais cavada, né? Então a gente acaba se preocupando também em fazer algumas lingeries diferenciadas no período do Carnaval, tá? Ai, Karine, quer dizer que lingerie só vende esses 4 períodos? Não. Né, mas são os períodos, né, sazonais que mais vendem, certo? Agora, você tem que ver qual é o período que mais vende para você. Pode ser que na moda infantil, né, para você, o que venda melhor, o período, né, que vai vender melhor, vai ser, por exemplo, Dia das Crianças. Começo de semestre, gente. Começo de semestre, eu já sei que vende muito bem moda infantil. Por quê? As criaturinhas estão entrando no colégio. A mãe e o pai vão comprar aquela ruma de livro, né? Mochila, lancheira, né? E umas roupinhas novas, né? Para eles irem para o colégio naqueles dias que tiverem festinha. Então, já pararam para pensar nisso também com relação à volta às aulas?
Por que eu tô falando também da volta às aulas para o infantil? Porque eu na lingerie sinto isso. A gente tem uma linha, na verdade, duas linhas. Uma linha voltada para o juvenil e uma linha voltada para o público teen. E essas duas linhas bombam, se acabam de vender nas épocas de começo de aulas, né? Que é exatamente comecinho ali do ano, janeiro, e período ali de final de julho, né? Comecinho de agosto. Então, também como a gente trabalha, né, com essas duas linhas, que aí é abaixo de 15 anos, né, 16, né, mas hoje em dia Karine, particular, viu, gente? Karine, já considero uma menina de 16 anos, muitas vezes vestindo quase um P de adulto, né, isso vai depender da formação corporal dela, tá? Mas normalmente uma de 16 anos já tá vestindo um P de adulto. E aí, como a gente já tem essa percepção, né, se a gente já entendeu que esses dois períodos vendem muita lingerie, público teen, por exemplo, o que é que a gente faz? A gente já começa a divulgar coleção nova, né, para essa linha antes, né, quando chega mais ou menos, né, se começa a vender metade de julho, por exemplo, no finalzinho de junho para começo de julho, a gente já começa a divulgar enlouquecidamente uma coleção nova, um conjunto novo, algum diferencial de algum produto que a gente está lançando, ou vai lançar, ou já lançou. A gente dá destaque a essa linha. E aí o seu cliente fica louco. Eu não sabia que a Sandra Bastion tinha lingerie infantil, juvenil, não. E aí, né, começa a correria. É ótimo. Agora, como é que eu sei disso? Público, né? A gente já percebeu como tudo é público. É impressionante, né? A gente só para pensar que realmente o público é importante quando a gente vai montar uma coleção e essa coleção não vende, como já aconteceu. Eu, uma vez, fui chamada para fazer um freela, né? Hoje em dia eu não sou mais. E a primeira coisa que eu pergunto, Márcia, são quantas peças que você quer? Para eu ter uma noção ali de tempo que eu vou gastar, né? De orçamento. Então, a primeira coisa que eu pergunto, Márcia, quantas peças tu quer? Beleza. Quem é teu público? Mulher. Oi? De quantos anos? Qual é a faixa de preço de lingerie que você trabalha? Porque automaticamente a faixa de preço eu vou saber qual é a renda, né? Eu já faço até os meus cálculos, né? Muitas vezes na lingerie. Então, isso é importante. Senão eu vou fazer uma lingerie muito paia, né? Sem graça, e o teu público é A. E aí, não vai vender. Né? Não vai vender nem para o público paia, nem para o público A. Né? Nem para o público D, digamos assim, nem para o público A. Porque o público D vai passar em frente à tua loja, né, e vai dizer, ou em frente, lá, vai ver teu Instagram, gente, esse Instagram é chiquérrimo, gente, eu nunca vou conseguir comprar uma lingerie dessa, e a lingerie bem baratinha. Então, muitas vezes acontece, você foca no público errado, faz estratégias de marketing errada, porque a gente não conhece o público, não sabe o público, tá? Então, a gente tem que ter noção de tudo, hábitos de consumo, tá? Outra coisa de hábitos de consumo que eu esqueci de comentar. Será que esse seu público, tá, ele não tem um hábito de consumo, né, sustentável, saudável? Né? Isso é interessante até para você criar uma linha, né, para esse público, né, uma linha específica para esse público, né, que está surgindo bastante hoje em dia, né, que é exatamente esse da linha saudável, da linha sustentável. Né? Por exemplo, lá na fábrica a gente criou uma linha de algodão, tá? Pensando exatamente nesse público que passa o dia todo, né, de lingerie, tem algum tipo de alergia ou resistência à microfibra, né, que é essa lycra que o pessoal diz, né, que é mais fresquinha, que é o tecido da lingerie hoje em dia. E a gente criou uma linha de algodão específica para esse público. Porque, né, comecei a escutar, comecei a pesquisar e ver essa necessidade no mercado, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui do Face. Estou produzindo infantil, o que você me indica, né? Qual o melhor, público infantil ou público juvenil? Com certeza, Lu, o público infantil. Por que o público infantil, gente? Porque o público infantil, normalmente, né, quem compra é o pai, e como eu sei, aí entra realmente meu conhecimento até da pessoa, Luísa, né? Como eu sei que a Lu, né, ela tem mais afinidade com o público infantil, é mais fácil dela conversar com os pais do que com o público juvenil, né? Então, foque no infantil. O infantil também não tem tantos estilos, né, diferenciados para você trabalhar. O público juvenil, né, pegando aqui o juvenil da Lu,
Gente, eu vou fazer uma coleção público-juvenil. Tem a juvenil romântica, tem a juvenil rocker, tem a juvenil mocinha, tem a juvenil que quer ser adulta, tem a juvenil que quer ser contra a cultura, rebelde. Só que já falei de 5, né? O infantil, normalmente, é um infantil mais criativo, né? Mais colorido. Ai, Karine, mas tem o infantil rocker, mas é muito pontual. E você pode fazer o infantil rocker numa jaqueta, por exemplo, numa calça mais rasgada. E aí você combina com outras peças da sua coleção, tá? Ai, Karine, mas tem infantil que quer ser mocinha, né? Que quer ser adulta. Então, até isso você tem que pensar, né? Será que eu faço uma sainha mais adulta, uma blusinha mais adulta, um casaquinho mais adulto e mesclo com o restante das minhas peças? Eu tenho que pensar nisso também. Até porque a gente tem que ter essas peças mais caras, tá? Essas peças mais caras, de vez em quando, é interessante a gente fazer para colocar na vitrine e chamar o meu cliente. Quando se tem uma coleção nova, não produzimos mais a anterior por conta do custo, vai depender, tá? Por exemplo, tem empresas... Respondi, Luca, a coisa me avisa, tá? Normalmente, a gente mata, digamos assim, né? A gente acaba com algumas referências da coleção anterior, tá? Digamos que eu trabalho aí com 130 referências, tá? Como é o caso lá da gente. A gente tem 130 referências, mas tiveram 30 que não atingiram a meta de vendas que a gente estabeleceu. Essas 30, elas vazam, né? Elas se acabam, a gente não produz mais. E aí a gente fica com algumas peças que a gente chamava lá de quarentena, né? Agora eu posso mais chamar de quarentena, porque é a gente que tá de quarentena, né? E aí a gente colocava algumas peças em quarentena, são aquelas peças que ficaram ali no limite da margem. Por quê? Porque se elas não tiveram evolução de vendas, se elas não evoluírem um determinado prazo aí que você tem que estabelecer, 1 mês, 2 meses, 3 meses, se elas não tiverem esse aumento de vendas, aí tu mata ela, tá? Mas se elas começarem a vender, a evoluir, aí você continua, tá? Mas normalmente a coleção antiga a gente faz esse balanço do que vendeu, do que não vendeu e principalmente por que vendeu ou por que não vendeu, de acordo com o teu público, tá? E aí você vê se vale a pena manter ou não, tá? Agora, claro, se manter uma coleção antiga for muito caro, muito custoso, aí você mata, né? Não vale a pena você ficar com produtos antigos, né? Se você vai fazer uma coleção nova com produtos completamente diferentes ou com alguns produtos que são até similares. Se for similar, então não faz sentido você ficar com a coleção antiga, certo? Que mais? Tava falando da sustentabilidade, né? Por isso que eu sou doida, né? Começo, faço aqui meu roteiro, aí eu vou me embora. A sustentabilidade, até aproveitando que eu puxei aqui o gancho da sustentabilidade, é uma tendência de consumo, tá? E é uma tendência que vai aumentar cada vez mais, principalmente, tá? Depois desse nosso momento, as pessoas vão ficar mais conscientes, tá? Então, se você quer montar uma linha, foi uma das perguntas que eu recebi, eu tava até pensando em colocar isso como um tópico pra gente conversar, fazer uma live, tá? Sobre a questão da sustentabilidade, como a gente pode trabalhar. Mas eu tô ainda avaliando aí, porque eu tenho que ver se encaixa nos meus temas. E aí, a sustentabilidade, a gente tem que pensar exatamente não só no produto, porque de que adianta a Luísa vai fazer uma blusa infantil com garrafa PET e, né, a embalagem dela é um saco plástico, né, que polui. De que adianta? De que adianta tu vai fazer uma roupa totalmente trabalhada com restos de tecido, patchwork, bem na vibe sustentável, tá aproveitando tudo. Mas toda a sua comunicação visual, tu não usa nada que seja reciclado. Então, não vale a pena você querer, como é que eu posso dizer, entrar nessa situação, nessa vibe, nesse mercado sustentável, se você não sabe fazer. Então, é melhor dar uma pausa, parar, entender, certo? E, né, ver realmente se vale a pena ou não entrar nessa seara, digamos assim. Que aí é exatamente o que eu ia falar, Rai. Qual é o tecido sustentável? Existem vários tecidos sustentáveis, tecidos que são feitos com garrafa PET, né, com a fibra da garrafa PET. Tem os tecidos que são feitos, por exemplo, uma blusa dessa, eu vou descartar a blusa, né, e aí eu dou, né, para alguma instituição, por exemplo, e às vezes essa instituição vende para essas fábricas, e as fábricas, né, que refazem, né,
o fio, desmancha a blusa, refaz o fio, monta todo um tecido novo, né? E aí o tecido ele fica único, porque nunca, né, as blusas vão ser iguais para poder desmanchar, fazer o fio, né, fazer o filamento, entrelaçar e fazer o tecido. Então, tem umas fábricas, inclusive tem uma aqui no interior, não vou lembrar agora qual é a cidade, aqui do Ceará. Tem uma fábrica que faz isso. Eu já tentei visitar algumas vezes, mas normalmente são mais fechadas. Justamente por ter uma tecnologia bem mais avançada e bem diferenciada das outras. Mas é super interessante a gente trabalhar com tecido sustentável. Mas, do mesmo jeito que o tecido sustentável é caro, né? Do mesmo jeito, esse tecnológico é caro. Então, a gente tem que ver se o meu público, né? Se o público que você quer trabalhar vai poder pagar. Tá? Público plus size é uma boa, é uma ótima, Gabi, porque o público plus size, inclusive, vai ter uma live de público plus size. Gente, eu tenho que parar um dia, uma horinha para fazer o cronograma e mandar para vocês, colocar aqui nos stories. Público plus size é ótimo, porque é um público que cresce cada vez mais, e não só na moda, tá? Na moda, vestido de festa, né? Os ateliês aí, tem alguns ateliês, inclusive, exclusivos para o público plus size. Lingerie, público plus size, praia para o público plus size. Inclusive, gente, né, olhando aqui de novo a pergunta da Lu, tem moda juvenil plus size. Por que, Karine? Moda juvenil plus size. Imagina aí a quantidade de jovem que tem, né, obeso ou que está acima do peso e que não consegue emagrecer e na hora de procurar roupa vai na seção de adulto. E aí compra uma blusa masculina, que é a cara do pai, mas não é a cara dele, né? Vai comprar uma blusa feminina, uma roupa feminina, que é a cara da tia, mas não é a cara dela. Então, tem também esse segmento do plus size juvenil, certo? Eu tinha colocado mais coisas aqui para falar, mas já são quase 5, né? Quase 6, né? Eu vou ter que ir embora. Vou ter que fazer o resto dos meus babados, certo? Que mais? Falei da sazonalidade, falei de sustentabilidade, tendências de consumo, tá? Então, a gente tem que ver qual é a sazonalidade de consumo desse meu cliente, se ele gosta de uma moda mais rápida, mais volátil, onde ele tá sempre ali renovando o guarda-roupa, não, se ele gosta de peças mais caras, se ele gosta mais peças mais básicas, mais baratas. Ó, a Déia falando aí, eu desde os 9 anos só compro tamanho adulto. Pois é, esse é um problema, assim, terrível, né? Justamente por isso que eu tô dizendo que o juvenil plus size, né, é um público bem segmentado, tá? E que normalmente o pai e a mãe pagam bem, justamente por não ter, tá? É igual o plus size lingerie. A gente vende plus size lingerie como água na Santa Passion, porque a gente tem até o tamanho 60. Então, imagina aí, é um que requer todo um cuidado para a gente costurar, para a gente modelar, para as laterais largas, é todo um processo, né? Então, normalmente é uma peça mais cara também, tá? Então, tem que ver se realmente o seu público ele vai poder pagar, ele tem esse poder aquisitivo para poder pagar a sua peça que é um pouco mais cara, justamente porque ela é mais elaborada, certo? Que mais? Vou ficando por aqui, certo, galerinha? Esse foi mais um conteúdo do Papoco. Amanhã, 5 horas, tem outra live. Não tô lembrando agora qual é o... Desculpa, mas não tô lembrando, gente. Poderia até abrir aqui para daqui que eu encontre qual é o tema. Mas eu vou, tá, dizer amanhã ou já faço aqui uma artezinha para dizer para vocês qual é o nosso tema de amanhã, certo? Mas seria bom definir um tipo de tecido e trabalhar somente com ele? Não, acho que não, Rai. Não necessariamente, né? Pode trabalhar com mais de um tipo de tecido, e até melhor para ter variedade para o teu cliente, tá? Então, deixa eu me despedindo aqui de vocês, né? Muito obrigada pela audiência, mais um conteúdo aqui do Papoco para vocês, certo? Amanhã, 5 horas, teremos mais novidades, certo? Lembrando que aqui a gente fala das estratégias para vocês conseguirem fazer uma coleção do zero até a venda, certo? Com várias dicas, né? Várias situações que já aconteceram aí e exemplos para vocês não errarem. De nada, Jô! E 5 horas estou aqui, viu? Eu sei que seu horário é um pouquinho mais tarde, tipo umas 9 da noite, mas
fala que vem aqui comigo, viu? Beijo, Deia, beijo, Ateliê Rai. E aí, fico por aqui, certo?